para gerenciar isso, para lidar com isso, lidar com as limitações que são naturais, né, e ir até onde pode, enfim, e fazer tudo isso sem carregar culpa, porque senão você traz um outro componente que ainda assim vai atrapalhar em tudo, e daí sim é que não vai desempenhar bem em nenhuma das áreas da vida. Sem dúvida. Você trouxe uma palavra que eu gosto muito, e daí dá aula para fazer só um podcast sobre ela, que é essa palavra culpa. E a culpa, ela nos vem, eu digo, assolando a vida de homens e mulheres. Com certeza. Mas talvez mais a mulher, porque há uma expectativa sobre. Então, sempre eu digo, tem expectativa e realidade. E a gente se sente culpado porque a gente, de repente, não deu atenção devida ao filho. Isso. Não cuidou como gostaria da casa. Não entregou aquilo que ela se autoexigiu para entregar, de retorno e resultado da organização. De repente, não está bonito o suficiente para ela, né, o que ela acha. Então, alta expectativa gera frustração. E eu digo, qual ser humano não passa por frustração na vida? Será que não começa por aí a gente aprender a lidar com frustração? E achar que a gente não precisa ser perfeito para tudo. Mas que a gente, sim, você pode exigir um resultado que você quer alcançar. Mas qual é o preço que a gente paga com isso? Ou nós adoecemos, ou a gente fica antissocial. Algum lugar falha, não dá para ser perfeito nisso. E aí que eu vejo que homens e mulheres, mas nós mulheres somos, até pela aldeia lá atrás que a gente cuidava, uma das famílias das outras, né? Quando nascia um filho, né? Sabia disso, né? Que os filhos são filhos da aldeia, de todo mundo. Então, essa rede de apoio que nós construímos e que os homens estão aprendendo a construir. Estamos nos esforçando. Estão se esforçando e estão indo bem. É fundamental. Os vários papéis, né, que a mulher ocupa, então é autocrítica, né, Maria? Essa culpa é uma cobrança de você mesmo, contigo mesma, né, de fazer tudo certo, cuidar, como você falou, dos filhos, trabalhar, fazer as suas atividades, exercer a sua função com perfeição. Então, essa cobrança, essa pressão, eu acho que é mais de cada uma, né, de cada uma, e para se posicionar bem, né? Então, essa culpa, eu acho, é bem pesada, né, Maria? Culpa e perfeição. Não existe perfeição. Existe um trabalho bem feito, bem elaborado. E aí, sim, é do interno, mas há um reforço externo nesse sentido, que se a gente não tiver o equilíbrio emocional, que é que a gente está falando aqui agora, a gente cede a essa pressão externa. E aí a gente realmente pode ter um comportamento que pode nos prejudicar. Dentro das organizações, às vezes isso é muito forte, principalmente quando tem um líder homem e um líder mulher. O que se espera de cada um, ou o que ela precisa fazer para ser reconhecida tanto quanto. Não estou falando nem de remuneração aqui, eu estou falando de entrega de liderança. E como que os liderados também são um agente de aumentar a culpa ou de startar esse gatilho. Será que eu sou uma boa líder? Será que a pessoa não está me respeitando? Como é que eu consigo esse respeito do outro? Ah, mas se fosse um homem falando aqui, fulaninho não falaria desse jeito. Mas espera aí, quais são os gatilhos que estão por trás disso? O posicionamento, a gente não precisa liderar como um homem. Cada um de nós tem um jeito de liderar. A gente pode sim liderar com uma certa doçura, com um certo jeito. A gente pode sim ser firme, mas não precisa ser austero. E eu vejo você falando disso, né? Jogando, nós estamos trazendo a realidade das organizações, mas eu conheço alguns CEOs e homens, e daí mulheres que são diretoras, né, de RH. Por que RH? Porque a gente trabalha mais, né, com esse foco, mas assim, CEO que não sabe estabelecer um limite
Eu acho que a gente passa do ponto, não consegue enxergar esse viés e esse limite, né? Quer fazer tudo com perfeição e daí não encontra esse ponto de equilíbrio. Como você vê isso, Maria? Eu sou muito assim de autocrítica e querer fazer, e a gente, né, por ser gente, nós não estamos sendo aqui, né, trabalhando empoderamento e feminismo, não, nós estamos falando focada no feminino, né, porque é o mês que a gente tirou aqui para falar da mulher. Né? Então, mas eu vejo que este ponto, este limite, pré-estabelecer um limite, não é só uma questão nossa, das mulheres, mas sim dos homens que também ocupam, né, as lideranças que ocupam cargos, C-level, essa coisa toda, de colocar, saber qual é o ponto de equilíbrio, para eu não extrapolar, né, desse ponto de equilíbrio. Como pré-estabelecer esse limite, Maria? Como diz no budismo, sempre o caminho do meio, né? Como conseguir o caminho do meio? Aqui nós temos um homem que também, né, tem limite. Claro. Tem limite, Sim, né, nós Maria? somos seres limitados. Nós não somos ilimitados, né? Para quem acredita, nós temos aí o ser maior que nos possibilita a esse momento que... Porque, imaginou como que seria pesado para a gente ser um ser ilimitado? Né? Às vezes eu trago essa reflexão bem forte aí para todos nós, e ela passa por essa questão do equilíbrio. Tão importante ter ponto de equilíbrio. Você não tem ponto de equilíbrio na venda? Você não tem ponto de equilíbrio na gestão? Você não tem ponto de equilíbrio para várias questões? Quando você está na linha de produção lá, você não tem que ter um ponto de equilíbrio entre o que produz e o que é vendido, né? A matéria-prima que muita gente compra, né? Vamos aí para a parte de logística, tem que ter um ponto de equilíbrio. Isso falando um pouquinho dessa questão organizacional. Voltando para a gente, volta de novo nesse ponto de equilíbrio, quer dizer, conhecendo as suas limitações, se autoconhecendo de novo. Eu sei que a gente está repetitivo falando essa palavrinha aqui hoje, mas ela é necessária. E ela passa por uma palavra que eu gosto muito, que é poder pessoal. O poder pessoal está intrinsecamente ligado com o autoconhecimento e com o nosso ponto de equilíbrio. Quando a gente percebe que a gente vai extrapolar, né, que o gatilho bateu, ou que uma crença limitante, alguém falou alguma coisa e aquilo mexeu com você, se você se autoconhece, você para, vai, sai tomar um cafezinho, respira, e aí você volta a falar com maturidade emocional.